Ora, amado Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Senhor de grande poder, de grande glória, graças damos ao Senhor por este santo e glorioso momento, por este maravilhoso ensino da Escola Bíblica Dominical, que acabamos neste momento, Senhor, de aprendermos. Obrigado, Senhor, pela orientação santa e divina. E seja conosco agora, na santa e bendita comunhão, que é a ceia do Senhor, que vem a representar e representa a união do Senhor com os crentes com o Senhor. Portanto, confirma a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Abre, irmãos, a tua Bíblia, bem rápido. Aí em 1 João, Evangelho de São João. Evangelho de São João, no capítulo 15. Evangelho de São João, capítulo 15, somente o verso 13 só. Evangelho de São João, capítulo 15, verso 13, somente o versículo 13. Que diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém. Ninguém tem o maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Agora a igreja lê juntamente comigo o 13, o mesmo 13. Vamos lá. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Pode sentar, irmãos. Amados, na última, é o cabeçalho aqui, o tema desse capítulo 15 de São João, do Evangelho de João. O tema está dizendo que a continuação das últimas instruções, né, que Jesus passou aos discípulos, e em seguida a união que ele adquiriu e os discípulos adquiriu, né, antes de Jesus subir ao céu. E aqui, nesta união, nesta comunhão, Jesus alegrava os discípulos, né, advertia os discípulos que a sua partida para o céu, eles não precisavam, não ter necessidade de eles se preocupar, porque a união que ele tinha com os crentes, ou seja, com a igreja, e a união que a igreja deveria de ter o dever de ter com ele, essa união faria com que eles fossem comparados. Aí Jesus fazia uma comparação, que eles fossem comparados com uma videira. Aí ele dizia, a verdadeira. Porque quando no nosso falar, no nosso pensar, nós falamos em árvore, nós sabemos que tem árvore que produz frutos bons, como também há árvores que produzem frutos ruins. E agora Jesus fazendo uma comparação com eles, antes de subir ao céu, Jesus dava instrução a eles que o próprio Jesus, né, era a verdadeira vara.
a verdadeira videira, dizendo melhor. Jesus falou, eu sou, né, a videira e o meu pai é o lavrador. Quer dizer, Jesus era a videira. Quem ia colher os frutos dessa árvore? O lavrador. Não é verdade? O lavrador. E quem deveria de estar ligado nesta videira? Eram as varas. Essas varas, Jesus falava de quem? Da minha pessoa, pastor Emanuel, né? Essa vara, Jesus falava de quem? Da Igreja Missão Apostólica, que na época, né, era a igreja preventiva, a igreja dos apóstolos, né? Jesus falava para os crentes apostólicos da época que, diante desta parábola, dessa comparação que ele fazia com os irmãos, deveria de estar enquadrado dentro de uma comunhão, ou seja, uma união perfeita entre ele e a igreja, entre a igreja e Jesus, né? Aí o versículo final que nós lemos, o versículo 13 que nós lemos, ele dizia, olha, meus servos, ninguém tem o maior amor do que este. Bendito seja o santo nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, ou dizendo melhor, o ser humano de um modo geral, eles estavam destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor ele olhou do céu, ele não viu, ele não encontrou um justo sequer. E dentro desta íntima união aqui, entre essa íntima instruções, dizendo melhor, os homens que estavam ali ao lado de Jesus, que estava representando a igreja, eles não tinham, como nós também não tínhamos, direito algum de ter esta comunhão com Jesus, devido os nossos pecados, devido os pecados deles. Eles não tinham, né, esse direito, como nós também não tínhamos esse direito de ter esta união com Jesus, de ter esse diálogo com Jesus, de assentarmos numa mesa com Jesus. Nós não tínhamos esse direito. Mas aqui ele explica no versículo 13 que o amor dele é um amor incomparável. Ninguém tem o maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida. Jesus estava falando sobre a sua saída daqui da terra. Jesus estava falando com eles a sua ida para o céu, para a glória celestial, ficar ao lado do Pai Todo-Poderoso. Bendito seja o santo nome de Jesus. E da mesma forma que Jesus falava sobre isto, ele advertia aos discípulos, à igreja, que esta união entre eles, ou seja, entre a igreja e Jesus, ela tinha de ser uma união automaticamente fiel, uma união verdadeira. Não poderia de maneira nenhuma ser uma união falsa. Não. Era uma união que, se um deles sofresse ou viesse padecer, todos viessem também sofrer junto. Todos viessem padecer junto. O que ele se referia a isso? Que ele iria passar pela crucificação, né, para levar sobre ele
os nossos pecados, as nossas dificuldades, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos condenados à morte, exatamente a morte que ele iria sofrer lá no madeiro, que ele iria passar lá no Gólgota. Aquela morte que ele iria passar lá no Gólgota, no madeiro, ela estava julgada a minha pessoa, ela estava julgada a pessoa de cada um ser humano que vive na face da terra. Aleluia! E por essa razão ele dizia: ninguém tem o maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida, né? Pelos seus amigos. Você, eu, nós não temos amigos terrenos. Não, senhores, irmãos. Tem pessoas que falam: fulano é meu amigo, cicrano é meu amigo. Mas quando você pensa que não, você está sendo traído. Quando nós falamos em traição, nós não estamos falando só em prostituição e adultério, não, irmãos. A confiança. Quando nós traímos a confiança de alguém, né? Quando nós traímos a confiança de quem quer que seja, automaticamente aquilo nos machuca. Aquilo é uma coisa terrível. Mas Jesus, ele confiou e confia na sua igreja. Jesus confiou e confia nos teus servos, nos crentes verdadeiros, nos crentes fiéis. E pelos crentes fiéis, irmãos, aleluia, ele disse isto: ninguém, mais uma vez, tem o maior amor do que este, de dar, aleluia, a sua vida pelos seus amigos. Ele nos trata, ele chama a igreja de amigos. Agora, finalizando, você tem Jesus como teu amigo? Pastor Emanuel, o senhor tem Jesus como teu amigo? Porque o amigo não trai. Aleluia! O amigo não trai. Ele é o meu amigo. Ele não me traiu. Ele considera, ele provou na cruz do Calvário que ele é meu amigo. Ele provou na cruz do Calvário que ele é o nosso amigo. E você? E nós? Será que nós temos ele como amigo? Irmãos? Durante esse mês, nós tomamos a ceia o mês passado, agora hoje nós estamos retornando à mesa do Senhor. Nós não temos traído, não, o amigo não trai. Nós temos feito tudo certinho, de acordo com a vontade dele, de acordo a palavra de Deus, ela tem nos ensinado a fazer. Ou nós estamos traindo ele, às vezes, para demonstrar que nós estamos andando direitinho, né? E chega no momento da comunhão, como nós estamos assentados aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o exército celestial está presente, irmão, aqui conosco, aqui nesta mesa. Nós somos amigos de Jesus. O amigo não trai. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro aos irmãos lá em Corinto, quando ele se aproximou da igreja, ele começou a trazer o ensinamento em relação à Santa Ceia do Senhor. Porque ali tinha pessoas ali, irmãos, que eram fachadas. Paulo observou que o povo que ali estava, eles não estavam servindo um Jesus verdadeiro. Eles não estavam ligados na verdadeira videira verdadeira, que era Cristo Jesus. Não, senhores, eles estavam ligados numa videira falsa. E por essa razão não havia disciplina na ceia.
As pessoas faziam o que queriam. As pessoas agiam da maneira que o coração, que a mente, que o pensamento, que o sentimento vinham proporcionando o coração deles. Então agora Paulo dizia o seguinte: por causa disso há muitos fracos, há muitos doentes e muitos que dormem. Por não discernir o verdadeiro amor de Deus, a comunhão, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, é o verdadeiro amor de Deus. O corpo de Cristo, que aqui está, que é o pão. O cálice que representa o sangue de Cristo, que aqui está. É o que você leu agora no versículo 13. É o verdadeiro amor de Deus. Ele provou o amor dele para conosco. Quando detonou o teu sangue lá na cruz do Calvário e dizia: eis que tudo está consumado, em tuas mãos, Pai, eu entrego meu espírito. Aleluia. E diz a Bíblia, aleluia, que o véu do templo se rasgou. Isso significa o amor verdadeiro que ele tem pela igreja. Aleluia. Irmãos, a traição é uma coisa que mata, machuca, destrói qualquer um. Tem muita gente destruindo a santidade de Deus, principalmente no momento da ceia, brincando com as coisas sagradas, brincando com as coisas sérias. Eu, toda vez que eu vou celebrar a ceia, eu gosto de dizer: irmãos, isso aqui não é brincadeira. Não. A gente vê por aí afora igrejas lotadas, as pessoas tomando santa ceia com os rostos pintados de batom, as pessoas tomando ceia com as unhas pintadas de esmalte, as pessoas tomando ceia de calça esporte, as pessoas tomando ceia com sobrancelhas raspadas, as pessoas tomando ceia com as pernas raspadas, as mulheres, irmãos, com os cabelos cortados, picotados. Isto aí é um desagrado a Deus, é uma traição terrível diante de Deus. Pessoas que brigam em casa com o marido, né? Marido que briga com a esposa, certo? Xinga, contam mentira e vão tomar santa ceia. Isto é uma traição. Isso aí não é ser amigo. Isso não é ser amigo. Isso é traição, é amigo traíra. Amigos traíra. Jesus, ele está dizendo que ele é o amigo. E é um amigo fiel, porque ele provou, como já falamos. Então aqui está, irmão, o juízo de Deus. Juízo de Deus, aqui é um juízo, né? Juízo de Deus, como disse Paulo, né? Quando nós assentamos na mesa, como aqui nós estamos assentados, irmão, nós estamos... Qual é a finalidade da nossa mente, irmão? É memoriar o amor de Deus. Memoriar o amor de Deus. Nós temos que memoriar o amor de Deus agora, irmão. Certo? Agora Deus, ele sabe quem é quem. Ele sabe o que nós fizemos durante a semana, durante o mês, o nosso pensamento, certo? Ele sabe a maneira que nós estamos procedendo. Aqui está o amor de Deus. Infelizmente tem até muita gente, às vezes, que corre da ceia. Certo? Não, hoje é Santa Ceia, eu não vou para a igreja não, porque eu não posso tomar ceia, porque não sei o que, mas de noite vai cantar, vai pregar, vai cantar no conjunto, vai pregar, mas ele foge da ceia. Mas não adianta, porque Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Então a pergunta que eu faço e deixo para os irmãos: nós somos amigos de Deus? Porque ele provou que ele é o verdadeiro amigo. É por isso que tudo, irmão, que nós fazemos, nós temos que colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, né? A Bíblia diz, em primeiro lugar, a palavra de Deus, né? Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu coloco as secundárias na frente das coisas de Deus, eu sou um traíra.
Ou eu estou errado? É, irmão? Quando eu boto as minhas coisas na frente das coisas de Deus, eu estou traindo Jesus. Porque as coisas de Deus estão em primeiro lugar. Aqui está o juízo de Deus. Por gentileza, irmão, tá aí, me ajuda aqui. Nós vamos agora celebrar a ceia. Eu peço, irmão, pelo amor de Deus, irmão, se você fez alguma coisa errada, você confesse. Se for problema para perdão, Jesus vai te perdoar, a igreja vai te perdoar. Mas se não foi uma coisa errada, não participe da ceia, não participe. Porque é morte, irmão. É queda, como nós acabamos de estudar aqui. As coisas de Deus não é brincadeira, não. Tem muita gente brincando por aí, irmão. Brincando com a ceia, brincando com pão, brincando com vinho, brincando com a palavra de Deus, contando mentira. Eu não sou desse tipo de pastor não, tá, irmão? Eu gosto do meu negócio muito certo. Né? E eu estou muito bem da maneira que eu estou agindo, estou conduzindo a igreja, estou muito bem. Deus está me abençoando, rica e poderosamente. Então não tome Santa Ceia para mostrar que está tomando. Vamos ver como é que está a nossa vida. É isso aí. Que Deus em Cristo abençoe.